Graça e paz, amada igreja. Antes de a gente entrar no assunto que eu estou trazendo hoje, antes de eu ler os versículos que eu separei para vocês hoje, eu gostaria de dizer uma coisa. É que assim, as pessoas, elas acatam para elas, da palavra de Deus, aquilo que não as contraria. Elas acatam da palavra de Deus aquilo que massageia o ego delas, que dá tranquilidades a ela, que não traz problemas a elas, vamos dizer assim, que não mexe com a vida delas, né? E quando tem uma coisa na palavra de Deus que foi contra ela, então ela já não acata, aí ela já começa a jogar coisas em cima, coisa do tipo assim, de que Deus, ele perdoa, ele é misericordioso. Sim, isso é fato, Deus perdoa, Deus ele é misericordioso, mas a gente não pode achar que Deus, ele vai contra o que ele mesmo disse. Então, se ele disse determinada coisa na palavra de Deus, ele vai cumprir. Porque ele não é só amor, ele é amor e é justiça e é cumpridor das próprias leis dele. Então, se ele escreveu alguma coisa na palavra dele e depois ele não cumprir e ele fazer o contrário daquilo que ele mesmo determinou, então ele está mentindo. E a palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir. Então as pessoas, elas têm que saber discernir as coisas, né? Então Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é rico em perdoar, né? Só que você tem que andar na lei dele, você tem que acatar o mandamento dele, mesmo que aquilo te fira, mesmo que aquilo vá contra o que você está fazendo. Vamos lá então. Eu separei aqui o assunto hoje, divórcio relacionado com adultério, né? Então eu separei aqui Marcos 10, verso 11 e 12. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Romanos, capítulo 7, verso 3. Espero que aquele cavalo não venha aqui. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei. E mesmo que venha a se casar com outro, não será adúltera. Então, nessas duas passagens bíblicas aqui, fica claro, bastante claro, que se você se separar do seu marido, você se separar da sua esposa e se unir a uma outra pessoa com o seu cônjuge ainda vivo, você será adúltero. Será adúltero, isso é claro. Daí, e não pode nem falar que é coisa do Velho Testamento, que é Marcos e Romanos, né? Aqui em Mateus, capítulo 5, 32, diz assim, olha: se eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que é traição, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Nesse caso aqui, o marido, ele se divorciou da sua esposa por causa de traição. Então, ela traiu o marido, né? Pode ser vice-versa também. Aí, ele está livre para se casar, porque foi em caso de imoralidade sexual. Mas ela vai ser adúltera. Ela vai divorciar, mas ela vai ser adúltera. E aquele que se casar com a mulher repudiada, com a mulher divorciada por traição, também será adúltero, segundo a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, e esse caso de adultério, ele é muito sério, porque a palavra de Deus, ela fala que os adúlteros, né, não herdarão o reino de Deus. Então, é um caso muito grave,
E é uma coisa muito séria de se pensar. Se você não der certo com seu marido, você vai ter que ficar sozinha, porque essa é a lei de Deus. Eu sei que depois que as pessoas ou assistirem esse vídeo, vai ter um monte de xingo no meu comentários. Vai ter, com certeza vai. Vai das pessoas que se divorciaram do marido e se casaram de novo, se divorciaram da esposa e se casaram de novo. Elas vão protestar aqui no comentário, mas isso é palavra de Deus. Ele deixou escrito. E você tem que seguir, nós temos que seguir. Quem está nesse caso tem que seguir. 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais, os avarentos, viciados, ladrões, caluniadores, estelionatários, herdarão o reino de Deus. Mas, amados, para isso tudo, né, é válido a gente lembrar, né, da passagem lá de João 8, de 4 a 11, que eles levam na presença do Senhor aquela mulher adúltera, né? Aquela mulher adúltera, ela foi pega em adultério, em flagrante adultério, e o Senhor disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Simplesmente vazou todo mundo, ninguém, né? Todo mundo fez o exame da sua consciência, ninguém pôde jogar a primeira pedra nessa mulher, foram todos embora. Foi quando Jesus perguntou para ela: cadê os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Aí ele disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então este é o segredo, é você sair dessa vida que está contrariando a palavra de Deus e não pecar mais. Não pecar mais. Esse é o segredo, é abandonar o pecado. E porque a palavra de Deus, ela é assim, ela muita coisa não agrada, né? E a gente geralmente quer pegar aquilo que nos agrada, né? Aquilo que não mexe com a gente, aquilo que não nos fere, não nos atrapalha. Se está atrapalhando a nossa vida, a gente protesta mesmo, a gente contesta mesmo. Mas se não tiver, nossa. João 6, eu queria ler esse João 6, de 66 a 68 para vocês. Por quê? Porque assim, ó, eu no meu caso, tô aqui falando desse assunto aqui, né, de divórcio relacionado com adultério e tal, né, e muita gente vai protestar, muita gente vai me xingar, porque eu sei que vai, que tiver nessa situação eu sei que vai, mas essa passagem aqui de João 6, de 66 a 68, ela me fortalece. Por quê? Porque eu não posso mudar a palavra de Deus, né? E eu não posso falar para a pessoa: não, realmente, vai ser feliz, não deu certo com o seu marido, tenta de novo, casa de novo. Eu não posso fazer isso. Então, essa passagem me lembra muito isso, porque diz assim, ó: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram, quando Jesus estava falando umas coisas lá que não estava agradando aquelas pessoas. Então eles o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus estava explicando para eles lá, né, a palavra de Deus. Não agradou aquelas pessoas, por isso que elas começaram a ir embora. Não agradou. Então Jesus falou para os discípulos: vocês vão querer ir também ou vão ficar? Né? E então é assim que tem que ser. Não agradou? Jesus não mudou a opinião dele aqui por ele não ter agradado, né? Senão Jesus teria que ter feito o quê? Não, volta aqui, não é bem assim não, né? Menos. Eu vou dar uma relaxada, ó, tira essa parte aqui, ó. Tira isso, né? O importante é vocês ficarem comigo. Jesus não fez isso. Não agradou, paciência. Essa é a palavra de Deus. Jesus veio cumprir a palavra de Deus. Ele veio, estabeleceu as leis e criou novas leis para serem seguidas.
E as pessoas começaram a abandonar porque não gostou do que Jesus estava falando, né? E assim somos nós, fazer o quê? Se as pessoas não gostarem desse vídeo porque elas estão nessa situação e vão começar a me xingar nos comentários, o que eu posso fazer? Eu não posso ir contra a palavra de Deus para agradar ninguém. Eu não posso falar para elas, não, fica assim, você não tem nada disso não, né? Deixa quieto isso aí. Você pode se casar com outro, que você não vai ser adúltera não, porque Jesus perdoa. Eu não posso falar isso, porque ele está dizendo que não pode. Vamos repetir, Marcos 10, 11, 12. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério contra ela. E ela, se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Pronto. Em Romanos 7,3, vamos repetir. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Isso é palavra de Deus. Mas, se o marido morrer, é só nesse caso. Ela estará livre da lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. E Romanos é Novo Testamento. Ninguém pode falar que é coisa do Velho Testamento, né? Tá lá no Novo Testamento. Então, fica aí essa palavra de Deus para vocês. Pega leve no comentário. Graça e paz a todos.